intermitente com a Franciele Vazata, que é nutricionista. Fran, o jejum é um tipo de dieta, é estilo de vida? O jejum é o quê? Boa tarde. Boa tarde a todos, que bom estar aqui. Flávia, na verdade, o jejum ele é milenar, né? Ele é a forma de dieta ou prática alimentar mais antiga que existe. Há quem diga que até lá da época dos homens da caverna, né? Porque se caçava, não tinha o que comer, então ficava por longos períodos em jejum. Hoje o jejum voltou um pouquinho com esse nome mais bonitinho, né? Jejum intermitente. E jejum intermitente significa períodos sem se alimentar e períodos se alimentando. Como que funciona? Assim, tem mais de um tipo de jejum? Quanto tempo? Explica para o pessoal de casa. Então, o jejum intermitente ele tem de várias formas, né? O mais conhecido e o que quem nunca fez deve iniciar é o jejum de 12 horas, aquele que você utiliza até o tempo do sono. Então, por exemplo, você janta às 20 horas e rompe esse jejum de 12 horas às 8 da manhã. E já ficou um período em jejum, considerado sim o jejum intermitente. Porque pelo menos dormindo a gente não tem fome. Isso, e aí você utiliza alguns benefícios desse jejum, que um deles é melhorar a resistência insulínica. Então quem tem problemas de diabetes ou tá com a glicemia um pouquinho descompensada, ele vale a pena. Mas para perda de peso tem que passar um pouquinho dessas 12 horas. Então calma aí que a gente quer detalhes desse para perda de peso. Quero começar hoje, como que a gente faz? Então, começa tentando as 12 horas para não ficar assustado, né? Porque às vezes as pessoas ficam assustadas. Meu Deus, vou ficar sem comer, vou morrer, né? Morre não, né? Não morre. Mas para perda de peso é comprovado cientificamente que a gente tem que ficar de 14 a 16 horas. Por quê? Porque quando você fica de 14 a 16 horas, a partir da 14ª hora, o nosso corpo começa a utilizar a nossa gordura como fonte de energia. E tá aí o que acontecia antigamente, né? Como que as pessoas sobreviviam? Porque o corpo utilizava a gordura como fonte de energia. E isso, comprovado cientificamente, com muitos estudos, inicia a partir da 14ª hora. Vamos lá, então, na prática, Fran, até as 8... 12 horas. Eu fiz a última refeição 20 horas, 20 né? horas. E como que eu começo daí esse jejum? Então, eu fiz a minha última refeição às 20 horas, eu quero ficar 14 horas, eu tenho que ir até às 10 horas da manhã. E se eu quero completar às 16, onde eu vou ter um período um pouquinho maior de lipólise, que é utilização da gordura como fonte de energia, eu vou até o meio-dia. Então, esse é o mais utilizado. Entendi. Como técnica ou como dieta, o de 16 horas. Mas aí eu como meio-dia e depois eu como quando? Não, aí do meio-dia a gente rompe a janela. Então a gente começa às 20 horas, a última refeição é a da noite, vai até o meio-dia, 16 horas de jejum. Rompeu a janela. Rompeu a janela. Tá, e depois? Depois a gente pode fazer livre, livre entre aspas, depois a gente conversa. A gente pode abrir a janela, porque o interessante é ficar de 14 a 16 horas. Ah, entendi. De 14 a 16 horas, essa coisa do como você vai se alimentar depois desse tempo, né? Um jejum de 14 horas, você vai estar com bastante fome, pelo menos no começo. Acho que depois acaba acostumando, né? E aí, o que pode ter, o que deve ter no nosso prato para saciar? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que para emagrecer é só ficar sem comer, só fazer o jejum. Não é bacon, tava aparecendo um bacon ali, eu pode. Bacon, pode, na verdade a gente pode tudo, né? As pessoas acham que ficar em jejum para perder peso é só não comer. Não, você tem que ficar o período em jejum e saber o que comer. Então, como você está num período longo e você provavelmente vai fazer a refeição e vai ficar novamente, você precisa ter uma alimentação completa. O que é uma alimentação completa? Com carboidrato, com alimentos fontes de carboidrato, arroz, ou batata doce, ou aipim, que são carboidratos mais complexos, que vão te alimentar, não vão ter aquela digestão rápida e te dar fome logo. E alimentos fontes de proteína, carne, ovos, peixe, né? Para quem é vegetariano, que me perguntam muito, pode também, alimentos fontes de proteína. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, uma variedade de verduras e legumes, uma fruta, uma alimentação completa saudável. E a quantidade, Fran? Então, aí a quantidade vai variar de pessoa para pessoa. Se eu quero perder peso, eu vou comer aquela quantidade mínima suficiente para me saciar. Né? Mas aí essa parte ela é mais individualizada, porque a minha necessidade calórica
calórica diferente da sua, né? Entendi. Mas o ideal no jejum intermitente é saber com que romper, tá? Tá, então eu rompi, fiz o almoço, ali durante a tarde eu posso ter um cafezinho ainda. Um lanche da tarde, leve. um café, leve porque você tem a intenção de perder peso, né? Aham. E o jantar O jantar pode ser como o almoço. completo novamente, como o almoço. Ah, Por quê? Porque do jantar você vai ficar 16 horas sem se alimentar. Então a gente nutre, fornece para o nosso organismo o que ele precisa em momentos X e fica por um período sem se alimentar, deixando ele trabalhar com o que ele tem. Isso é muito legal, Flávia, porque melhora a resistência insulínica, utiliza a gordura como fonte de energia, então a gente faz lipólise e tem o que a gente chama de autofagia, que é limpeza das nossas células. A gente vai escutar agora, vai assistir, na verdade, o depoimento da bancária Bárbara, que aderiu ao jejum. Gente, ela emagreceu 11 quilos. Eu, que sempre tive medo de ficar sem comer, aprendi a amar esse tipo de vida, porque pra mim é o que mais se adaptou. A gente pensa assim, mas então eu já fazia jejum, porque eu faço 2 refeições nos dias, eu tomo o café da manhã e aí depois eu só vou jantar, ou enfim, eu almoço e eu só janto, mas não é quando, é o quê, né? Não deixa de ser quando a gente come e sim o que a gente come. Porque sim, não adianta a gente ficar 16 horas sem comer e na hora que comer um alimento que não vai ter nenhum tipo de benefício para o teu corpo. O jejum intermitente, como eu disse, é muito mais do que uma dieta. Ele é um estilo de vida onde a gente sim tem que ter regras, sim tem que se adaptar, mas é uma coisa que depois que a gente cria o hábito, a gente é uma relação de amor, assim. Que legal, né? Tenho muitas dúvidas ainda. Fran, você continua com a gente. Com a Fran, sobre coisa boa, jejum intermitente, estilo de vida, dieta, indicado também para você que está querendo perder peso, né? A gente começou falando, né, um pouquinho sobre jejum. Deixa eu te perguntar o seguinte, quem faz atividade física pela manhã e o jejum é ali até às 10 da manhã, e aí, pode fazer atividade tranquilamente? Pode fazer tranquilamente, inclusive já tem estudos comprovando o benefício de se fazer o exercício em jejum. O que a gente tem que avaliar é sempre a individualidade. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade ou que você precisa comer, eu, por exemplo, eu tenho um rendimento muito melhor fazendo exercício em jejum do que se eu comer qualquer coisa. Não consigo comer e me exercitar. Enjoada se eu como antes, na verdade. Então, existem perfis, né? Tem pacientes que não conseguem, mas em termos de benefício ou prejuízo, já tem estudos comprovando que melhora rendimento. Foi um estudo bem legal que foi feito com brasileiros e europeus e comprovaram que tem um benefício bem significativo no ganho de massa muscular. E quantos dias na semana eu posso fazer o jejum? Pode todo dia? Pode, todos os dias. O único jejum que a gente falou um pouquinho ali, a gente falou do 12, do 14 e 16. Que eu quis saber só do que emagrece. Tem de 24 horas, Nossa, tem sério? adeptos a 48 horas. 48 horas, mas aí tem que ter acompanhamento, né? Não dá para você fazer sozinha um jejum de 24, 48 horas. Por isso que eu quis te dizer ali, porque você falou assim, quantas vezes na semana? Então, o de 24 horas não é recomendado mais do que uma vez na semana. E o de 48 ou 72, que tem quem faça, precisa de acompanhamento. Não vão ficar aí 3 dias sem comer, sem acompanhamento. Só de pensar já tenho fome. Mas você sabe, Flávia, que a fome ela vem em ondas. Então, a gente sente fome, aí essa sensação ela passa, que é quando o corpo reage, é o que realmente acontece como benefício no jejum. 2 dicas para aquele momento de surto de fome: tomar água e escovar o dente. Isso aí. Aprendi com a Fran. Agora que você falou em tomar água, é importante a gente falar também que café, chá e água não rompem em jejum. Então não precisa ficar assim sem nada, né? Durante esse período. Nesse período eu posso água? Água sempre pode, né, gente? Café sem açúcar. Café sem açúcar. E o chazinho sem açúcar, sem mel, açúcar. só o chazinho. Só chá. A Bárbara tem mais contribuição pra gente. Pode colocar no ar. Comecei esse novo estilo de vida com 91 quilos. Hoje eu estou com 80 quilos, eu ainda tenho peso a perder, mas hoje eu não sou imediatista.
Hoje eu não sou uma pessoa que acha que, meu Deus, se eu não perdi um peso em 15 dias, eu desisto, não quero mais. Hoje eu consigo fazer o meu acompanhamento uma vez ao mês. Agora, inclusive, vai passar de um mês e eu tenho consciência de que não é nada imediato e que é uma coisa que depende única e exclusivamente de mim. E eu trabalho num lugar onde a gente tem café pra tudo. A gente tem café de despedida, a gente tem café de chegada, tem café de volta de férias. E com o agravante de ser celíaca, eu não posso consumir glúten, então já é mais difícil. Porém, o pessoal do meu trabalho é bem parceiro e sempre dá um jeito de comprar que seja um pão de queijo, mas eu tenho que ter a consciência de que não, eu não posso, eu não tô na minha janela de alimentação. E sim, às vezes eu me permito, às vezes às sextas-feiras a gente passa a comprar um pão de queijo e eu me permito sim comer algo, mas com a consciência de que eu permaneço naquele estilo de vida. Fran, passa seu Instagram pro pessoal de casa, quem quiser te fazer mais alguma pergunta, né? Quando o Instagram voltar, que por enquanto tá fora, pode correr lá que a Fran te ajuda também. Qual que é? Isso aí, gente. É @Franciele Nutricionista. Franciele, né? Franciele. Obrigada, tá? Adorei a sua Obrigada. contribuição aqui no programa de hoje.